Saiu. Já saiu já. Ah, acho que ele está procurando a sala ainda. Deve ser algum aluno que se confundiu. Então, deixa eu só abrir o caderninho de vocês aqui, que estava aqui no ponto, mas sumiu. Caderno de ciência do segundo Eu vou bimestre. tirar que mais já volto. Eu vou passar. Bora lá. Ok, Érica, Ninguém. entrando, bom dia. Vamos lá, quem assistiu o vídeo? Eu faço as indicações, estava falando com uma colega de vocês. Eu faço as indicações para vocês assistirem as videoaulas do Portal Objetivo. A gente tem encontro na segunda, né? Então, geralmente eu faço indicação na sexta-feira, tá? Então, vocês já sabem aí, tá? Toda sexta-feira eu vou estar fazendo o quê? Indicando, né, qual é a videoaula que vocês devem assistir. Professora, Entendido? eu só vi a videoaula de matemática que é a próxima aula. Mas tá lá na aba post, né? É porque... Eu costumo mais ver a aba de tarefas e a Não, aba de aviso. não coloco na tarefa, eu sempre coloco na aba post lá. Geralmente eu informo isso a vocês. Deixa eu abrir aqui, gente. Tá muito Professora, devagar aqui. as páginas do algarismo romano. Pera, estão vendo aí? Tá Tá passando tudo as em branco. páginas, tá tudo branco, né? Deixa eu ver Agora. aqui qual é a página. Fui muito para baixo. Tô quase lá. Deixa eu ver. Tô quase lá. Porque passa devagar. Aí eu tento acelerar aqui, aí quando eu acelero, aí passa demais. Pronto, aí tá chegando. Muito bem. Então, eu pedi para que vocês assistissem a aula de dilatação térmica e também a aula sobre propagação do calor, que eu pedi para assistir. Propagação do calor e a dilatação, né? Então, pois bem, bom dia para quem chega. Mas é claro que antes a gente vai orar, né? Vamos falar com Deus. Eu quero que a nossa, deixa eu ver. Coloca Gabriel, vamos lá, Gabriel. Gabriel tá aqui. Tudo bem, Gabriel? Saudade de Olha, eu quero ver Gabriel. você. Eu Muito não, bem. professora, não Vamos tá orar, verdade Gabriel? não. Você faz aí o Pai Nosso que a gente vai acompanhando, tá bom? Tá. Tá, joia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, feita na vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Bom, deixa eu só ver aqui quem está chegando mais aqui. Giovana daqui da turma, não é? Tudo bem. Claro. Giovana. Ok. Vamos lá, galera, então, aprender um pouco sobre propagação do calor, né? Então, olha só. Antes disso, na semana passada, né, eu havia solicitado aí na tarefa para vocês, mas não consegui salvar de maneira alguma. Todos os dias eu tentava colocar e não consegui salvar. Eu tinha colocado lá uma informaçãozinha para vocês, lá no grupo, desse empecilhozinho que eu encontrei, e falei para vocês que eu tinha colocado na aba post a tarefa lá para vocês realizarem. Eu imagino que vocês não fizeram, porque ninguém me enviou, certo? Que ninguém falou nada. Então, é o seguinte, essa tarefa, já que não consegui salvar, eu vou tentar salvar novamente hoje, para a gente executar na próxima semana. Como é que é? É uma tarefa meio que diferente do que vocês já fizeram. Não sei se vocês já realizaram dessa forma. Então, a gente vai estudar aqui, tá? Esse módulo 6, vocês já perceberam que ele é longo, tá? Por quê? Porque ele inicia aí o contato da física, da área da física. Então, a gente já estudou várias coisas nele, principalmente, claro, que foi temperatura e calor, que foi justamente aí a ênfase desse módulo, o ênfase desse módulo. Então,
Aí a gente vai terminar, com certeza, agora, para poder eu passar para vocês essa tarefa, tá? Então, eu quero um estudo dirigido, tá bom? O que vem ser um estudo dirigido? Vocês vão realizar vocês mesmos, tá? Não quero nenhuma pergunta repetida. Vocês vão fazer, produzir, elaborar perguntas. Vou pedir que vocês elaborem 5 perguntas deste módulo. Vocês vão elaborar as perguntas e já colocando as respostas. O que eu quero fazer? Vou pegar todas as perguntas, as melhores perguntas e com as melhores respostas, fazer realmente um estudo dirigido de acordo com o que vocês realizaram, que vocês elaboraram, tá? E aí vou anexar para vocês estudarem, certo? E no encontro que eu vou estar marcando, tá? A gente vai fazer o quê? Eu vou fazer perguntas e vocês vão me responder de acordo com o que vocês fizeram o estudo dirigido de vocês. Compreendido? Assim vai ser nossa próxima tarefa. Então, a gente Tem vai uma pergunta, terminar... professora. Sim, meu bem, pode falar, Príncipe. Depois que a gente depois que a gente elaborar as perguntas, como é que a gente faz para mandar para a senhora? Pela tarefa, porque eu vou salvar na tarefa, tá bom? E aí você vai anexar lá mesmo, como de costume, tá? Ah, tá. Ok, então tá certo. Então a gente vai aqui, vou só minimizar aqui, e a gente vai estudando sobre a propagação aí do calor. A gente sabe que a propagação do calor, né, a palavra já diz, é algo que, né, se propaga, ou seja, se espalha, vai se desenvolvendo, né? Então, a gente sabe que também a propagação do calor, na verdade, ela vai se dividir em três partes, tá? Condução térmica, tá? Convecção térmica e também a radiação térmica, ok? Bom, a propagação, deixa eu só aceitar aqui o aluno aqui. São 2 aqui, só um instantinho. Bora lá, Petros, Paulo, sejam bem-vindos. Ok, então aqui a gente vai poder falar de cada uma delas, né? Por exemplo, condução térmica. Quando a gente fala sobre condução térmica, o que vem à cabeça de vocês? O que gera aí, o que você consegue compreender quando eu falo assim, condução térmica? Porque a gente sabe que a propagação entre corpos, aí pode ocorrer, né, dessas 3 maneiras. Então, quando eu falo condução térmica, o que vocês acham que é? Fala aí. A primeira coisa que eu penso, professora, quando eu ouço térmica, é temperatura, frio, calor. Certo. Quem mais? A primeira coisa na minha cabeça, eu não sei se está certo, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é algo que conduz o calor. Isso, exatamente. A palavra está dizendo condução, né? Aquele que vai aí trazer uma transferência de energia térmica, tá? Entre átomos e moléculas de um corpo aí. Geralmente, quando a gente, por exemplo, vocês estão em algum determinado lugar na casa de vocês, mas talvez vocês já tiveram a oportunidade de repente ter assim, a sensação, vocês pegarem um metal, digamos um ferro qualquer, você tocar, você está no mesmo ambiente, digamos, numa cadeira, se estiver numa cadeira, tiver ferro, tiver madeira ou outro plástico, alguma coisa assim, você tocar no ferro, que é metal, você vai perceber que ele está bem gelado, né? E se você pegar de repente numa madeira que você está no mesmo ambiente, claro que você não vai perceber, né? Da mesma forma como tem o metal, que você percebeu. Então, isso aí a gente sabe que é uma sensação térmica, não significa que o ferro ou o metal qualquer esteja mais gelado ou mais quente ou mais frio do que a madeira. Não, eles estão na mesma temperatura, mas só que um vai me conduzir, vai aí fazer essa condução de energia maior do que o outro, tá? Então, a gente percebe também que alguns instantes aí, depois que você, de repente, na sua extremidade, esquenta, né? Ou então alguma coisa vai esquentando, você sente um calor, isso gera aí uns movimentos das moléculas,
muitos movimentos das moléculas. Então, as moléculas elas vão receber a energia, né, umas das outras aí, e passar, né, a agitar com maior intensidade, tá? Então, quem vai realmente me dar uma sensação, né, dessa condução térmica aí, dessa propagação do calor, né? Por que a gente sente isso? É justamente por conta dos movimentos aí que as moléculas elas fazem, que elas agitam. Então, essa agitação, ela vai transferir, tá? De molécula para molécula. É como se você tivesse, assim, imagina umas bolinhas, tá? Cheias de bolinhas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não vou nem sair dessa página aqui, porque às vezes quando eu saio, às vezes sai tudo. Então, imagina aí várias bolinhas com várias setinhas, uma passando para a outra. Então, é mais ou menos isso que acontece com a agitação de transferência aí das moléculas. Então, uma molécula passa para a outra, passa para a outra e passa para a outra, e aí vai se propagar, tá? Em toda a extensão aí, digamos, de um objeto, como o ferro, como uma barra de ferro, como um metal, né? Em toda essa extremidade. E aí, essa agitação das moléculas, elas vão se deslocando, né? Aí vai havendo deslocamento, tá? E em relação a esse deslocamento, acontece a transferência com maior facilidade, né? De nós percebermos aí uma condução, né? Ou um isolamento aí de calor, tá? Porque a gente sabe que tem materiais que eles não são condutores de calor, né? Mas sim um isolante, certo? De calor. Tá, Maria Clara? Tu tá rindo de quê? Tu tá achando graça de alguma coisa aqui? Eu começando a querer rir com você também. Aí a gente sabe que, por exemplo, a gente verifica isso na nossa cozinha, tá? Eu tenho uma panela quente que está fervendo. Se eu pegar no metal, pegar no alumínio, o que vai acontecer comigo? Queima o dedo. Vai queimar a minha mão inteira. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo. Quando eu vou Também comigo. No pra fogareiro. cozinha. No fogareiro Então, eu peguei. foi também, o fogareiro também. Então, por que tem aquela alça de plástico, aquela alcinha lá pra gente, né? O cabo, né? Que digamos é melhor. Professora, a alça A alça sempre é de um material diferente para não esquentar no fogo, né? E isso se chama o quê? Essa alça, esse cabo aí dessa panela, ela é o quê? Que tipo aí? Ela se enquadra em condução? Ela se enquadra em convecção ou radiação? Ela é um isolante térmico, né? Ela não vai fazer nenhuma transferência de calor, certo? Então, por isso aqui, a gente percebe que na verdade, a gente não se queima, né? Aí aqui nós temos no retângulo a seguir, faça esquema que demonstra o processo de condução térmica. É mais ou menos aquilo que eu falei. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo fazer, que eu não consigo. Ah, consegui. Peraí, gente. E onde é que eu apago agora? Que houve? Vou fazer aqui rapidinho, tá? Eu vou fazer aqui um esquema aqui, ó. Umas bolinhas que eu falei para vocês. Aí eu vou fazer outra bolinha aqui. Desculpa porque eu não tenho muita coordenação técnica aqui nesse digital. Muito bem. Aí eu vou fazer umas bolinhas, tá? Outras bolinhas. Geralmente as bolinhas são do mesmo tamanho, tá, gente? Então, tipo assim. Essa aqui, as bolinhas vão representar como se fosse molécula. Então, uma molécula passa para outra. Essa daqui vai passar para essa. E essa daqui vai passar para essa daqui. Então, a gente percebe a agitação aí, né? Essa agitação das moléculas aí. Uma passando um calor, né? Para fazer essa condução toda térmica aí, é necessário que haja essa agitação, esse movimento aí das moléculas, tá? De um estado, geralmente isso acontece em estados, né, que estão sólidos, né? Porque, por exemplo, o metal, quando a gente pega, quando tá quente, ele é sólido. Então, essa transferência aí de calor, quando a gente pega aí, essa condução térmica, geralmente acontece em estados sólidos, onde as moléculas estão mais concentradas.
as moléculas se concentram bastante, digamos, numa panela quente, né? Professora, Oi, quando a primeira molécula pega o calor, esse calor permanece até a final ou vai diminuindo mais? Aí vai depender da temperatura, né? Mas, digamos assim, se eu quiser manter aquela temperatura lá, ela vai demorar mais. Agora, se de repente a temperatura muda, é claro que vai acontecer o resfriamento daquele determinado objeto ali, né? Ah, tá. Vai depender muito do ambiente onde se encontra, tá bom? Aí nós temos aqui a convecção térmica, tá? E o que vem ser isso aí? Bom, a gente vai lembrar um pouquinho sobre aquela situação que a gente já estudou sobre formação dos ventos. Vocês lembram que acontece, que é justamente isso, a convecção térmica, tá? Os ventos, as correntes marítimas também, elas vão se formando de diferentes densidades aí entre o ar, né, aquecido e o ar mais frio. E aí a gente sabe que a água, quando ela está mais aquecida e a água fria, acontece essa convecção térmica aí, porque elas vão o quê? Fazendo, digamos, tipo um ciclo, né, da convecção, porque ela é um calor que se propaga de acordo aí que ocorre com os líquidos e gases devido à diferença que há na densidade entre as partes do fluido aí, tá? Então, geralmente ocorre nos estados líquidos e nos estados, né, gasosos, tá? Que é diferente lá da nossa condução, que geralmente acontece nos estados sólidos, tá? Que é onde as moléculas se concentram mais, né? Então, a gente sabe também que estes movimentos do ar, da água, elas são chamadas de correntes aí de convecção, como eu falei, tá? Então, por esse motivo, tá? O aparelho, por exemplo, do ar-condicionado, quem tem ar-condicionado em casa sabe, deve ser colocado sempre na parte alta, superior. Por quê? Alguém sabe me dizer? É porque o frio, ele desce e rebate para cima. Isso. É o quê? É exatamente mais ou menos esse pensamento, tá? Então a gente sabe que o descer de baixo. Professora, dá para me explicar melhor? Porque assim, quando você coloca o ar-condicionado embaixo, por exemplo, vai botar embaixo. Se botar embaixo, é justamente o que acontece, isso. O aquecedor na parte inferior vai esquentar. Então, o que vai esquentar, ela vai descer. Aquele vapor que aquece, ela desce. E aí sobe com o vapor. E aí vai atrapalhar ali, né? E manter a temperatura do ambiente. Então, o mais indicado é que o aparelho do ar-condicionado, ele fique superior, né? Fica na parte mais alta, para justamente o ambiente, né? Ela colocar aí um ambiente para permanecer estável de temperatura. A temperatura que eu desejar. Por quê? Porque justamente mais ou menos como o colega falou. Então, assim, vem o ar, tá? O ar, ele desce e sobe como vapor, certo? Então, o nosso... Quem me chama? É tipo a chuva, né? Que fica descendo. Não, deixa ele falar, gente. É tipo neve, que lá em cima fica frio e desce. Como assim? Tipo, fala aí direito. O ar-condicionado tá lá em cima, né? E depois ele solta o vapor que vai por todo o quarto, que é um pouco fechado. Vamos imaginar aí o Sol aquecendo a nossa superfície aí da Terra. Nós temos o nosso Sol hoje, muito bonito. O que acontece? O Sol, ele vai fazer o quê? Ele vai aquecer a nossa superfície, a atmosfera da Terra, não é isso? Esse aquecimento que ocorre em nossa Terra, ele vai fazer o quê? Ele vai se transformar, geralmente, quando ainda mais que se bater aí na parte líquida, claro, do estado líquido, ele vai subir em forma de vapor, não é isso? Na verdade, essa questão de convecção térmica, ele é como se fosse aí o bate-volta, sobe e desce, né? Aí bateu na Terra, sobe novamente.
Por quê? Porque é um ciclo, é como se fosse algo que as moléculas estivessem todo o tempo aí, né, em movimento, se distanciando também, certo? E também aí ela se torna bem densa, né, durante esse processo. As moléculas aí, quando ocorre essa convecção térmica, né, ela tem esse contato aí, quando tem esse contato com a Terra, as moléculas elas ficam bem, como se estivesse se dilatando. Por isso que é a dilatação que a gente está estudando, não é isso? E aí elas ficam se distanciando, se agitando também. Por esse motivo, porque vai nesse bate e volta, Aí desce o aquecimento, sobe por vapor. Aí acontece aí ou o aquecimento, né, das partículas de aquecimento ou das partículas de resfriamento. Entendido? Aí nós temos aqui uma tarefa considerando seus conhecimentos sobre o calor específico sensível e sabendo que o calor específico da areia é bem menor que o da água. Relacione conceito com correntes de convecção que ocorre no litoral. Desculpa, as chamadas brisas litorâneas. Então aqui você vai fazer essa atividade, né? Considerando os conhecimentos que a gente adquiriu sobre o calor específico lá em cima sensível, o calor específico da areia. E aí você vai fazer essa análise e aí você vai fazer colocar a sua resposta. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos continuar? Nenhuma. Então, nós temos aqui a radiação térmica. A radiação térmica, aí, vamos pensar que, na verdade, ele é como se fosse o quê? Um exemplo aí da forma de propagação do calor que não necessita de meio material, né? É diferentemente do que a gente falou lá em cima. A condução, ela precisa para eu sentir o calor, né? Eu preciso é necessário ter eu sentir por meio de um objeto, de um material, tá? De uma matéria. Da mesma forma também aí a convecção térmica, né? Mas a radiação térmica não necessita aí de pôr nenhum meio material. Como assim, professor? É a mesma coisa da questão do exemplo do Sol, que a gente acabou de falar, sobre as ondas aí de calor que vêm por meio do calor do Sol. Então, os raios solares, eles são ondas, tá? E não precisam aí de nada, de nenhum objeto para atingir a superfície da nossa atmosfera, tá? Então, às vezes, esse processo de transmissão de calor ocorre por meio de ondas aí, que são as ondas do calor, que aí a gente sabe que o Sol, ele faz esse papel, né? Para atingir a nossa atmosfera, o Sol precisa de alguma coisa? Não precisa de material nenhum. Ele vem, alcança a nossa atmosfera, né? E traz a radiação solar. A radiação solar, tá? Solar. Exatamente. Então, nem todos os meios materiais que permitem as passagens de ondas de calor, né? A gente sabe que não necessita na radiação térmica. Então, a gente pode citar como, por exemplo, a radiação que é aquecida da Terra pelo Sol, aquecimento das mãos próximas a uma fogueira. Então, se você aproximar sua mão no fogo, né? Ou então aí, né, numa fogueira, então uma coisa quente, você vai perceber o quê? Aquele calor sendo transmitido para a sua mão. Então, aí vai precisar de alguma coisa? Vai precisar de algum material? Não. Só aproximar que você vai começar a sentir aquela radiação, né? De alguma parte do seu corpo também. Tá? Aqui tem essa atividade agora, é sua vez, para vocês realizarem. Houve aí alguma dúvida sobre essa questão da propagação de calor? Não. Nenhuma, né? E aqui nós temos também a dilatação térmica, tá? Então, a dilatação térmica, ela vem ser justamente o quê, gente? Então, a gente pode observar aí, né, esse espaço aí, desse pequeno espaço entre os segmentos aí dela, tá? Então, se a gente observar essa imagem aqui ao lado, a gente vai perceber qual é a finalidade dela, tá? Qual é essa finalidade? Então,
A gente sabe que dilatação térmica é o quê? É algo que vai se dilatar. Tá. Vai se dilatar. Então, significa o quê? Que as moléculas aí, a agitação delas, elas vão diminuir quando há dilatação, tá? Quando há dilatação, as moléculas, a agitação, ela diminui. Diferentemente lá nas propagações de calor lá que a gente viu, nas convecções, nas conduções, tá? Que as moléculas, a agitação aumenta. Já a dilatação, na dilatação térmica, as moléculas, a agitação das moléculas vai se diminuindo, tá? Então, aqui a gente pode perceber, aí você responde essa questão aí dessa observação, tá bom? E a gente sabe que todos os corpos sólidos, líquidos ou gasosos, quando em processo de aquecimento aí, ou resfriamento, elas são sujeitas à dilatação ou também à contração, tá? Então, assim, na dilatação, a gente sabe que acontece o quê? Esquenta ou esfria? O que você acha? Quando ocorre dilatação... Esquenta. Exato. Esquenta. E quando eu tenho uma contração? Esfria. Esfria. Muito bem. Então, aí você já sabe, aí para início, para poder compreender melhor, você já sabe aí a diferença de dilatação e contração térmica. Muito bem. Então, nesse processo de contração e dilatação dos corpos, né, que a gente sabe que é por conta do aumento ou também da diminuição da agitação das moléculas, que constitui aí o corpo, ao aquecer um corpo aí, ele vai ocorrer um aumento aí da distância média entre uma molécula e outra, tá? Por quê? Porque existe uma elevação, ocorreu aí uma elevação do grau de agitação delas, tá? Ah, professora, mas a senhora disse que geralmente acontece com a diminuição das moléculas, a agitação das moléculas, certo? Em alguns casos. Por quê? Porque quando existe o aquecimento, tá? Da dilatação, muitas das vezes acontece realmente a agitação aí das moléculas. Em outros casos, acontece a diminuição da agitação das moléculas. Então, vamos entender melhor. Por exemplo, o contrário do que acontece quando os nossos corpos resfriam, tá? Então, quando o meu corpo resfria, aí sim, né? Existe aí o distanciamento entre uma molécula e outra. E aí elas são diminuídas, tá? Com essa redução. E aí, gente? Compreenderam? Sim. Compreenderam as diferenças aí das propagação de calor, os tipos da dilatação? Vocês entenderam? Olha, vocês assistem, gente, os 2 vídeos que eu indiquei, porque aí acrescenta mais informações. Você consegue entender melhor e com mais facilidade também, ok? Então, a nossa atividade foi aquela no início que eu falei, tá bom? E eu vou fazer... botar o vídeo no web? Eu vou fazer a chamada aí de vocês, tá? Beleza, professor? Vou colocar, claro? Vou sim. Então, nós professor, né? A senhora fazer essa chamada nos primeiros 5 minutos? Por que eu tenho que fazer? Sim. A chamada. Por que eu não posso fazer agora? Eu tô perguntando. Ah, porque não pode fazer. bem. Não pode fazer. É porque a gente tá no finalzinho já, né? Tá, então nós temos Gabriel, nós temos Gustavo. Gustavo, você chegou atrasado, tá? Você Chegou, participou da aula, Cheguei. mas você não vai ganhar presença, tá bom? João Paulo, Pedro Henrique, Tudo bem. Henrique Souza, Matheus também chegou atrasado, tá? Vocês me justifiquem sempre quando vocês não vão poder assistir aula, tá? Mesmo assim, não tem como dar presença, chegou quase no final também. Érica, Evelyn, Caroline. Vocês me explicam no privado, tá bom? Gabriel. Nós temos também Giovana, Luiz Otávio, Maria Clara, Paulo, Henrique, Petrus, Tiago. Alguém eu não chamei? Adolfo. Quem é Adolfo, gente? João Paulo. Minha desculpa foi o Um abraço, despertador. gente. Deus abençoe vocês, tá? Tchau, professora. Tchau,